Deixar chorar é diferente de deixar chorando. Você sabe como proteger o seu filho de abusadores? Sabe por que é tão difícil lidar com o choro da criança? Gostaria que isso ficasse mais leve na sua vida? Então fique até o final desse vídeo que você vai entender. Meu nome é Natália. Vou compartilhar o que eu venho aprendendo na minha jornada de autoconhecimento. Aqui nesse canal temos 2 vídeos por semana, então já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Minha filha sempre foi muito chorona e para mim sempre foi muito difícil lidar com o choro dela, sabe? Para mim pode estar fazendo bagunça, pode estar fazendo qualquer coisa. Ai, mas não fica chorando na minha cabeça não, isso é muito difícil para mim. E sabe aquela frase que diz assim, o que te incomoda no outro é porque tem dentro de você? Nem sempre é exatamente aquilo que tem dentro de você. Porque minha filha chora muito e isso me incomoda muito, muito mesmo. Mas não é porque eu também choro muito. É porque eu não pude chorar como ela chora. Entende? Então, às vezes, o que incomoda a gente é aquilo que a gente não pôde ser, a forma que a gente não pôde se expressar. Então, agora eu entendo perfeitamente essa frase, né? Porque eu não pude chorar. Quantas crianças, né, que não pôde chorar na minha família, que eu não suporto o choro, porque eu, enquanto criança, não pude chorar. Quantos cala a boca, engole o choro, fica quieta, e já tá derretendo, olha só a manteiga derretida, já tá berrando. Quantas frases dessas já foram ouvidas? Por mim, pela minha mãe, pela minha avó. E por quê? Mesmo tendo consciência disso, na hora do nervoso, uma dessas frases pula da nossa boca. Porque isso está gravado lá dentro do nosso inconsciente. E é o nosso inconsciente que comanda a nossa vida. Isso fica gravado nas nossas células porque eu cresci ouvindo isso. Minha mãe cresceu ouvindo isso. Minha avó cresceu ouvindo isso. Então, isso está enraizado. Está nas nossas células, isso está no meu sistema familiar e acredito que no de muitas pessoas que estão me assistindo aí. Então, isso vem sendo feito dessa forma até aqui. E, ultimamente, a minha filha tem falado muito durante as crises de choro dela, os momentos de choro dela. Ela tem falado muito a frase assim, deixa chorar, mãe, deixa chorar. Outra hora ela fala assim, eu quero chorar. E aí, quando ela fala essa frase pra mim, então eu falo, então chora, minha filha. Então chora. E sempre tô com ela no colo e deixo ela chorar ali um pouco, porque não tem o que fazer, né? Quanto choro foi engolido, quanto choro foi calado no meu sistema. E esse choro precisa sair. Esse choro é preciso que ele se liberte, que ele solte, né? E a gente só cura uma dor sentindo ela. Então, esse choro, para ele se liberar do meu sistema familiar, vai ser chorando, né? Então, ele precisa ser chorado para ele sair, para ele ser desentalado, para poder liberar. Por quê? Um trauma, como quando ele não é tratado, igual minha avó não tinha esse conhecimento, minha mãe, né? Os meus ancestrais não tinham essa oportunidade, então foi ficando calado e foi passando de geração em geração. Chegou até mim que tive essa consciência, que tive essa oportunidade de buscar essa cura. Então, daqui para frente, vai ser liberado do meu sistema, porque a partir do momento que eu busco a cura, os meus descendentes não vão precisar passar por isso. Vai ser mais leve para minha filha, para minha neta, para os meus descendentes daqui por diante. E fazer diferente daqui por diante não é uma tarefa fácil, porque não basta só a tomada de consciência, né? A tomada de consciência, claro que ela é o primeiro passo. Sem ela nada acontece. Mas a partir do momento que você toma consciência que precisa buscar a cura, você tem que buscar terapias energéticas que vão acessar o seu inconsciente para ir liberar esse trauma, seja ele qual for. Nesse caso aqui é o choro. Muitas pessoas deixam a criança chorando à noite ou em algum momento do dia que ela está chorando, né? Deixa chorando para não ser mimada, deixa chorando para aprender a dormir sozinha. E de fato, vai indo, ela para de chorar à noite, por exemplo, quando a mãe põe no quarto e deixa ela chorando. Com o tempo ela para de chorar. Não porque ela aprendeu a dormir sozinha,
Não porque ela parou de despertar à noite, mas porque ela já entendeu que ninguém vai ali acolher o momento dela de medo, ninguém vai ali ajudar ela naquele momento que ela está pedindo ajuda, que ela está pedindo socorro. Você já acordou à noite com medo por algum sonho, sei lá, com algum barulho, aí você ficou com medo? E se tivesse alguém ali para te abraçar naquele momento, seria bom? Então, você imagina a criança que não tem o cérebro todo desenvolvido, que não tem suas emoções amadurecidas, né? É muito mais imaturo do que a gente. Imagine ele acordando à noite com medo. Porque geralmente quando a criança acorda à noite é porque ela está acessando algum trauma de gestação que ela teve, ou de parto. Então, geralmente criança acorda muito à noite, sempre por essa questão aí de estar acessando os traumas que teve, que já traz de outra existência, né? Que todos nós trazemos muitos traumas, inclusive tudo que a criança viveu na gestação. Lembrando, gente, que eu não estou aqui julgando a mãe que já deixou chorando, ou que deixa, porque eu sei que cada mãe, todo mundo na verdade, mas aqui eu falo mais com as mães, faz o melhor que pode dentro das condições que tem, porque às vezes essa mãe trabalha fora o dia todo, chega em casa, tem 1000 coisas para fazer, então quando ela vai deitar para dormir, ela já tá muito exausta, ela precisa que essa criança aprenda a dormir sozinha, aprenda entre aspas, né, a dormir sozinha, porque ela também não tá dando conta, tá muito sobrecarregada, né, porque ela tá ali fazendo dupla, tripla jornada e tá fazendo o melhor que pode, né? Então eu não tô aqui julgando. E muitas mães também não têm esse conhecimento, não têm essa informação, não tem nem tempo de buscar uma informação, que o tempo que ela tem ali, ela tá cuidando das coisas essenciais ali para a sobrevivência dela e daquela criança. Então, lembrando que eu não tô aqui julgando. Eu estou trazendo aqui informações que eu estudei, que eu pesquisei, que fizeram sentido na minha vida e que eu vejo, né, reflexos na minha filha, né, das coisas que eu vou fazendo e está sendo bom para a minha vida. Então, por isso eu venho aqui trazer a minha visão. Lembrando também que não existe uma verdade absoluta, cada pessoa tem seu ponto de vista e eu não estou aqui para convencer ninguém a nada, eu só estou aqui compartilhando a minha experiência e espero estar ajudando assim outras mães. Então, essa criança que foi deixada dormir sozinha, aprender ali a calar seu choro sozinha. Então ela aprendeu que ela não pode contar com um adulto que cuida dela, seja a mãe ou quem for. Ela não vai poder contar na hora do momento do medo, ela não vai poder contar. Que ela já chorou, já chamou e não foi atendida, então ela já entendeu que ela tem que se virar sozinha com os medos dela. Como que essa criança, quando for adolescente, vai contar quando sentir algum medo? Vai contar quando estiver sendo pressionada? Ela não vai contar o que estiver passando com ela, porque ela já aprendeu. Então, o que a gente planta na infância, a gente vai colher lá na adolescência, lá na vida adulta. Então é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que você faz assim? Por que você faz assado? Essas atitudes com a sua filha e tal. Eu tô plantando agora. Talvez tem coisas que eu faço agora que eu vou ver resultado quando ela tiver lá os seus 30 anos. Entendeu? E tá tudo bem, eu confio na minha colheita. É por isso que eu tô plantando o que tô plantando. Porque eu confio na minha colheita. É aí que entra a questão também da prevenção ao abuso. Porque a criança que já interpretou que ela tem que se virar sozinha com os medos dela, ela já é mais vulnerável, ela já tem mais baixa autoestima, então ela já é uma presa fácil aí para os abusadores e ela não vai contar. E os abusadores, por incrível que pareça, eu assisto muito a Liliane Rocha no Instagram e ela explica muito, né? Ela é uma psicóloga infantil, ela fala muito de prevenção ao abuso. Então eu vi lá, né, no conteúdo dela, os abusadores, eles já reconhecem uma criança que não tem uma ligação afetiva forte com os pais. Eles já reconhecem, porque aí é uma presa fácil para eles, né? Então só de olhar assim, porque eles são especialistas no que fazem. A melhor maneira da gente prevenir que isso aconteça com nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças de um modo geral,
é construir a autoestima dessa criança. E construir a autoestima da criança, gente, é pelo exemplo, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes você fala tudo certinho com a criança, mas você faz tudo errado. Então, como que ela vai... O que ela vai aprender? Ela vai aprender o que você está fazendo, não o que você está falando. A criança, às vezes você quer ensinar para a criança que o corpo dela é importante, que o corpo dela é precioso, que ela tem que ter cuidado com as partes íntimas dela, que aquilo é algo muito precioso. Mas aí quando a mãe vai se trocar e a criança pergunta: ai, o que é isso, mãe? Ai, você é estria, você deixou meu corpo cheio de marca, que não sei o que, foi para te gestar, meu peito tá caído porque te amamentei, olha, você acabou feio por isso, por aquilo. Ou às vezes nem é essa questão de marcas do corpo que a gestação e a amamentação deixam, mas às vezes a mãe fala assim, a criança vê a mãe falando na frente do espelho: ai, essa barriga, nossa, que barriga grande, ai, não gosto dessa barriga, ai, nossa, isso aqui em mim tá horroroso, nossa, aquilo, ai, essa celulite, ai, isso, ai, aquilo. Então a criança já entende, já se olha no espelho procurando defeito. Então ela cresce procurando defeito. É igual mães, assim, que por muita falta de informação, não saber ali, e é o jeito que ela aprendeu também, ela passa para a criança ter vergonha das partes íntimas, né? Porque a mãe não sabe como lidar com essa situação, então o que ela aprendeu foi isso, ela passa dessa forma. Então a criança sente vergonha, e como que ela vai falar de alguma coisa relacionada à parte íntima dela, se ela já foi ensinada que tem que ter vergonha? É algo que tem que esconder, é algo assim, não pode ser falado. O vínculo, o afeto, a confiança, a criança tendo autoestima, ela tendo confiança, ela vai ser autossuficiente, ela vai ser segura. Se um dia alguém amedrontar ela, ela vai contar. Ela vai ser segura, ela vai chegar para uma professora, ela vai chegar para a mãe, ela vai chegar para qualquer pessoa, ela vai falar. Ela não vai ser induzida, né, na conversa de algum adulto aí. Lembrando que muitos adultos são assim porque já passaram isso na infância. É uma repetição, né, de traumas. Tudo que o adulto é comandado pelo inconsciente dele. E o que está no inconsciente é o que ele viveu na infância. Então, na infância, na gestação. Então a gente entende aí que é tudo uma repetição. E aí a gente consegue separar aí o julgamento da realidade e ver que essa realidade é difícil, é triste, mas existe, a gente tem que estar atento para lidar com ela. E a criança tem que ter confiança na mãe, principalmente, ou em quem é mais próximo dela, né? Mas principalmente na mãe. E a mãe sempre dizer: filha, quando você se sentir com medo, eu vou querer saber. Quando você se sentir qualquer tipo de emoção, com raiva, eu vou querer saber por quê. Porque aí, quando você deixa a criança falar, você mostra que você se interessa pelos sentimentos dela. E quando ela estiver passando por aquele sentimento, você ouve, ela sabe que ela vai ser ouvida. Ela sabe aonde ela pode contar, aonde ela pode buscar socorro. E mesmo quando seu filho brigar com algum colega, você sabe que ele às vezes está errado e tudo. Se você já for gritando, já for brigando com ele, corrigindo com autoritarismo, ele vai se calar, ele vai se fechar, entendeu? Mesmo que ele esteja errado, mas dê espaço para ele falar. Acalme a criança, né? Se você não tiver calma, não conseguir tiver calma neste momento, você se acalma primeiro, depois você acalma a criança, escuta ela. Depois que ela estiver calma, ela vai conseguir te ouvir. Aí você já vai ter ouvido ela já vai estar ali com um vínculo de confiança em você. Aí você vai explicar o que é certo e o que é errado, se o que ele fez com o coleguinha é errado, se ele gostaria que fizesse com ele, aí ele vai entender que aquilo não foi legal. Aí você vai explicar como pedir desculpa, de que maneira pode se redimir com o coleguinha. Aí a criança consegue te ouvir e aí ela consegue ter confiança. Aí ela vai entender que mesmo estando errada na tal situação, você amou, você acolheu, você ouviu e você ajudou. Então, diante de qualquer problema, ela vai correr até você. Ela vai buscar o seu auxílio.
né? Isso aí até mesmo depois da vida adulta, né? Ela vai saber aonde é o porto seguro dela. Se esse conteúdo te ajudou, se fez algum sentido para você, compartilhe em algum grupo, de repente pode ter alguém precisando e você nem sabe que essa pessoa precisa. Então compartilhe esse vídeo em algum grupo, isso ajuda muito o meu canal a crescer.